Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje são 28 de maio de 2020 e nós vamos pegar aí nosso caderno de estudo em Ciências, página 144, certo? Na página 144 está falando sobre a reprodução das plantas, certo? Aí diz assim: as plantas, assim como os demais seres vivos, precisam se reproduzir para continuarem existindo na natureza. Algumas delas, reproduzem-se a partir de pedaços de outras plantas, como o caule ou as folhas. Esse é o caso do exemplo do abacaxi, como você está vendo aí embaixo, ok? Aqui, ó, você vê a imagem 1, o abacaxi sendo cortado, né? E aqui, ó, na segunda, a coroa deve ser deixada sob o sol e na água, até que surjam as primeiras raízes. E depois, ó, a planta, aqui, ó, para que a planta se desenvolva, é preciso transferi-la para a terra. Olha aí, ó, lindo, né? É possível gerar uma nova planta a partir da coroa do abacaxi, que cria raízes quando deixada na água. Legal, né? Isso aí. Veja aqui a seguir alguns exemplos desse tipo de reprodução. Aqui nós temos o morango, assim como a banana e a melancia, desenvolve-se em certos pontos do caule, raízes que se originam novas plantas. Aqui também nós temos a cana, não é? A parte do caule da cana de açúcar, assim também como a mandioca, podem ser cortadas e plantadas, e aí originam-se nova planta. E aqui nós já temos a batata doce, a cenoura, o nabo, a mandioca, são tipos de raiz a partir dos quais novas plantas podem surgir, certo? Aí aqui nós temos, na página 145, outra forma de reprodução envolve a parte feminina e a parte masculina de uma mesma planta, ou de duas plantas do mesmo tipo, certo? O que acontece? Ó, a flor presente em muitos tipos de planta é uma das estruturas relacionadas à reprodução, né? Então, a flor, ela está relacionada à reprodução, certo? Ou seja, é por meio das flores que muitas plantas geram novos indivíduos, ou seja, novas plantas. Observe aqui a flor do hibisco abaixo, tá? Aí eu quero que você chame a atenção para vocês aqui, ó. Parte feminina que recebe o pólen. Deixa eu acionar aqui a minha caneta, vai ser pretinha, tá? Parte feminina que recebe o pólen. Tá vendo, né? Aí, ó, ele recebe, ó. Aí vem pra cá, tá vendo a linha preta? É aqui que acontece a fecundação. Aqui dentro, tá? Mas essa é a parte feminina que recebe o pólen. Aí o que acontece? Pétalas, aqui são as pétalas que você tá vendo, rosinha, linda. Parte feminina que ocorre a fecundação, ó. Acabei de dizer para você, ó, isso aqui, ó, né? Parte masculina que produzem o pólen, tá vendo? Você percebeu que a plantinha, ela tem as duas partes, né? Ela tem a parte feminina e a parte masculina, né? E aqui são as sépalas, certo? Aí deixa eu dizer para vocês, ó, aqui é a parte masculina, esses negocinhos aqui, ó, que vocês estão vendo, tá bom? Viu? E a parte feminina é essa do meio aqui, ó, tá? E aqui é onde recebe o pólen. Aí nós vamos ver aqui, ó, o pólen, ele é produzido na parte masculina da flor, nessa parte aqui, ó, certo? O pólen ele é produzido na parte masculina da flor e ele pode ser transportado para a parte feminina pelo vento, pela água ou pelos animais, como as abelhas, as borboletas, os besouros, morcegos e aves. O transporte do grão de pólen é chamado de polinização. O incrível que eu quero chamar a atenção de vocês para essa imagem é o seguinte, gente. Vocês perceberam que para poder acontecer a fecundação, essas duas partes precisam se encontrar, né? Aqui, ó, a parte feminina que produz o pólen. Só que elas sozinhas, elas não se encontram. Então, é o ambiente que se carrega, outros animais que se encarregam, porque ó, é o vento, é a chuva, né, que faz com que
o pólen venha para cá, ou algum animalzinho que traz, que a maioria das vezes são os animais mesmo que faz a polinização, como a gente estudou na aula anterior, né? São as abelhas, as borboletas, alguns pássaros, não é? Então, é bem interessante isso aqui. E esse processo a gente chama de polinização, transporte do grão, é chamado de polinização. Aqui eu quero que vocês olhem, as borboletas em geral são atraídas por flores coloridas. Lembra que nós estudamos na abertura do módulo que as flores, que elas têm o porquê delas serem coloridas para chamar a atenção dos animais, porque a natureza ela entra em harmonia, gente. Então, ela já foi feita assim para isso, porque as flores são tão coloridas para chamar a atenção dos animais, para que esse processo aconteça naturalmente, né? E aí os animaizinhos vê lá aquelas flores lindas e eles fazem esse transporte, né? Aqui nós já temos os grãos de pólen da araucárias, são transportadas pelo vento, olha. Aqui já é diferente, é o vento, né? Aí aqui nós temos o encontro do grão de pólen com a parte feminina da planta, que é chamada de fecundação. Quando isso acontece, a parte feminina dá origem às sementes e aos frutos que protegem as sementes. E aqui a gente vê, ó, flor da laranjeira e aqui laranja, fruto com sementes, certo? Geralmente, uma parte dos frutos cai próxima à planta e libera suas sementes no solo. As sementes também podem se espalhar com a ajuda do vento, da água ou dos animais que se alimentam dos frutos. Como os animais costumam se mover em grandes áreas, eles ajudam a espalhar as sementes. Além disso, algumas plantas têm mecanismos próprios para espalhar as sementes, que é o caso da mamona, né? A mamona, por exemplo, o fruto dela estoura e as sementes são lançadas para longe. A forma pela qual a semente ou o fruto é transportada de um lugar para o outro, nesse caso, é chamada de dispersão, tá? Se dispersa. Nesse caso dessas plantas aqui, tá? É diferente daquele que a gente viu. Tipo aqui você vai ver, ó. O carrapicho gruda nos animais, ó. Tá vendo o carrapicho, que é um tipo de planta? Aí esses animais aqui andam por todo lugar e por aí eles saem fazendo essa dispersão, né? E vai surgindo outras plantas como o carrapicho. E aqui as pequenas sementes do dente de leão são transportadas pelo vento. Olha, isso aqui eu já vi muito quando eu era criança. Não sabia o nome, né? E essa aqui, que é as sementes ingeridas pelas aves, olha só como é que é lindo o que acontece, todo o processo. Como os frutos são liberados no ambiente através das fezes dos animais. Lá estão as sementes, né? E dali surge uma nova planta. Esse processo, certo? Que eu acabei de dizer para vocês, que é transportada a semente de um lugar para o outro, nós chamamos de dispersão. Nesse caso aqui, tá? Aquele lá que os animaizinhos levam é a polinização, que é o caso das abelhas, dos besouros, tá bom? Em ambientes com boas condições, aqui de água e luz, as sementes germinam. Isto é, começam a dar origem a uma nova planta que crescerá e provavelmente produzirá flores que darão frutos e sementes, certo? E aqui você percebe, consegue analisar o processo de germinação de um grão de feijão, uma semente. Olha só como aconteceu, ó. Tá vendo? Você consegue acompanhar. Nós também já fizemos no ano passado a experiência, só que foi no copinho, né? E aí a gente ficou, às vezes, um aluno esse ano fez uma pergunta bem interessante na turma, acho que foi o Elias Miguel. Ele disse assim: tia, eu não entendo se a planta precisa de luz e calor do sol, precisa de terra com nutrientes, como o feijãozinho nasceu dentro de um algodão lá no nosso copinho. Ele fez uma pergunta, né? E aí, sabe qual é a resposta? É porque o feijãozinho ele é uma plantinha inteligente e ele guarda parte desses nutrientes dentro do seu grão, entendeu? Por isso que é possível a gente fazer a germinação, né, de um feijão num algodão molhado, porque ele já carrega esses nutrientes dentro do grão. Assim como o cacto, né, já acumula água para poder ir soltando aos pouquinhos durante os períodos de seca, né? Tem umas plantinhas que já tem, é tipo uma autodefesa, né?
Observe a representação simplificada do ciclo reprodutivo de uma planta com flor, tá? Aí observem bem, ó, a estrutura reprodutiva feminina, que eu falei ainda há pouco, ó, essa aqui do meio, ó, tá? Com essa bolinha aqui todinha. É a estrutura reprodutiva feminina, certo? E estrutura reprodutiva masculina, que são esses aqui, ó, certo? E aqui você vai ver o seguinte, já observou, né? Agora nós vamos acompanhar o processo, tá? Como acontece. Aqui, ó, veio para cá, vamos supor que algum animalzinho trouxe, né, o pólen para cá, a borboleta, ó. Aconteceu aqui, ó. Tá vendo? Transporte de pólen, né? Transporte de pólen. Aí veio encontro do grão de pólen com a estrutura feminina da planta, ó. Olha aqui, se você observar bem, você vai ver que está descendo, ó. Vem, e aqui embaixo acontece o quê? A fecundação, ok? E aqui na quarta imagem, você vê a formação da semente já dentro aqui, ó. Na quinta, né, a germinação da semente e o crescimento da planta. Aqui foi quando surgiu, né, o surgimento das flores no período reprodutivo, que eu esqueci de falar que era o número 1, que veio assim, na verdade, ó, tá? E encerra no número 5, certo, gente? Aqui agora é com você, ok? A ilustração a seguir mostra uma forma de reprodução sexuada das plantas. Analise a imagem, depois responda o que se pede, ok? Aí você vai ver aqui, ó, planta 1 e planta 2. Olha só, a borboletinha está levando o pólen para lá, certo? O que a borboleta está levando da planta 1 para a planta 2? Você vai dizer, levando o quê? Fale aí. O pólen, né? A borboleta está levando o pólen, certo? E ela está retirando esse pólen dessa plantinha aqui, dessa florzinha aqui. Ela está tirando de que estrutura? A pergunta aí diz assim, ó. Esse elemento é uma estrutura masculina ou feminina? De onde ela tira o pólen? Aí você vai dizer. É uma estrutura produzida pela parte masculina. O pólen, ele é produzido pela estrutura masculina, tá bom? Pela estrutura masculina que o pólen é produzido. E aí a borboletinha leva até lá, né, para a parte feminina da planta, onde acontece a fecundação. Letra B. Onde se desenvolveu o fruto com sementes que aparecem no final do processo? Esse fruto se desenvolveu aonde? Lembra que eu falei? Na parte o quê? Feminina da flor ou da planta, né? Como se chama essa atividade que a borboleta realizou, esse processo dela levar para lá? Como é que a gente chama? Polinização, isso mesmo, muito bem. Vamos aqui testar, ler o textinho. A cutia é um pequeno roedor que se alimenta entre outras coisas, dos frutos da palmeira, conhecida como chunga. Comum no Panamá, após ingerir o fruto, as cutias têm o hábito de enterrar suas sementes. E mais que isso, roubá-las dos buracos cavados pelas próprias companheiras. Cientistas descobriram que algumas sementes podem ser desenterradas e novamente escondidas mais de 30 vezes antes de serem comidas. Aí você vai ler, agora marque um X na alternativa que faz a afirmação errada sobre o que foi dito no texto. Você vai ler aqui. As cutias se alimentam dos frutos da palmeira e contribuem para a dispersão dessa planta? Sim. Então você não vai marcar porque está certo, tá? Só vou dizer essa, as outras você vai ter que pensar. A dispersão das sementes das palmeiras realizada pelas cutias contribui para a sobrevivência dessa planta? Analise aí. O ato de desenterrar e esconder sementes das companheiras indica que as cutias realizam a polinização das palmeiras? Além de ajudar a dispersão, ao enterrar as sementes, a cutia auxilia na germinação das palmeiras? Veja aí. Tá bom? Vamos lá então aqui. Aqui você vai ficar tipo... Para você fazer, você vai ter que analisar uma flor, tá? Você vai, ó. Agora você terá a oportunidade de investigar a parte de uma flor com a ajuda de uma lupa. Caso você não tenha uma lupa, mas vai aí no seu quintal, não sei, no seu jardim, deve ter alguma flor por aí, perto da sua casa. Você vai analisar essa estrutura da sua flor aí que você pegar, tá bom? O que você vai fazer? Siga os passos com seu caderno na mão. Observe o modelo da flor. Aqui dizendo para você observar o daqui.
da página 145, essa aqui mesmo. Escolha uma flor e coloque em um local iluminado. Você vai escolher nesse momento uma flor aí, que você vai pegar e vai colocar num local iluminado. Peça a um adulto que diga o nome da planta que deu origem a esta flor, certo? Na número 3, com cuidado, separe as partes que constituem a flor, começando pelas pétalas. Coloque-as sobre a mesa, olha, tá vendo? Desse jeito, ó, as pétalas da flor. Com a ajuda de uma lupa, tente identificar as partes da flor, o procedimento com diferentes flores e registre suas observações no caderno. Você vai ser um pesquisador nesse momento, tá? Você vai estar pesquisando, olhando, vai ser bem legal essa atividade. Aqui na 5, você vai desenhar as estruturas de uma das flores que você observou, indicando cada uma delas com setas, certo? Não se esqueça de identificar o nome da planta de onde foi retirada. Aí você vai identificar, igual a gente estudou lá na página 147, certo? Você vai poder colocar na 147 a parte masculina, a parte feminina. Na verdade, é na página 145. Se você quiser verificar lá, pétalas, sépalas, né? Você vai vendo parte feminina, parte masculina, ok? Aí você vai fazendo isso. Ao analisar a ilustração da página 145, o resultado de sua investigação, ao analisar o resultado da sua investigação, você acha correto dizer que as flores são todas iguais? O que você acha? O que você acha? Se você respondeu não, você acertou. As flores não são iguais, né? Porque elas têm estruturas diferentes, né? Além de sua própria aparência. Né? A aparência das flores são diferentes, muda as suas cores, né? Tudo isso, elas são diferentes. De acordo com o que você estudou, responda. Entre as flores que você analisou, quais atrairiam mais agentes polinizadores? Aí você vai dizer, de acordo com o que você investigou aí, tá? Aí tem que dizer por quê. Ficamos por aqui com ciências, tá, pessoal? Tchau, tchau.